Abra sua conta de energia agora. Olhe o número, vê aquele valor. Agora imagine nunca mais ver isso. Não um crédito, não um erro de digitação. Um zero, mês após mês, ano após ano. Impossível. Tente contar isso para uma família Amish em Lancaster, Pensilvânia. Para eles, isso não é fantasia. É terça-feira. O que você está prestes a aprender mudará completamente a forma como você pensa sobre aquecimento, refrigeração e energia. Não vou falar sobre painéis solares. Não vou falar sobre turbinas eólicas. Não vou falar sobre nenhuma tecnologia que você viu sendo vendida por influenciadores. Vou falar sobre um sistema que é mais antigo, mais simples e tão eficiente que vários estados americanos, estados inteiros, silenciosamente modificaram seus códigos de construção, especificamente para impedir que você o use. Você ouviu certo. É tão ameaçador para as empresas de energia que agora é literalmente ilegal em alguns lugares. Continue até o final, porque a última técnica que vou compartilhar é algo que desapareceu completamente da construção moderna. Quando você entender por quê, todo o sistema vai fazer perfeito sentido. A família americana média despeja $2.400 por ano em energia, todo ano, sem exceção. Multiplique isso. 24 mil em uma década. 120 mil em 50 anos. Esse é o dinheiro que sai de suas mãos e vai direto para empresas que pagaram milhões, menos milhões, em lobbying, para garantir que você continue pagando para sempre. Elas sabem algo que você não sabe. E elas estão trabalhando muito duro para manter segredo. E aqui está a pergunta que precisa fazer você pensar. E se o sistema de energia mais perfeito, jamais criado, foi completamente desenvolvido há 400 anos? E se a única razão pela qual você não vive nele é porque alguém lucra com o fato de você não saber que existe? Deixe-me começar pelo fundamento. Quando um construtor Amish chega em um terreno novo, ele não pega uma ferramenta. Ele fica em pé e observa. Fica em pé no solo e segue o caminho do sol, do nascer ao pôr, em todas as estações. Isso não é misticismo. Isso é física pura e dura. E o que ele aprende naqueles dias, observando, determina absolutamente tudo que virá depois. Cada casa Amish, no condado de Holmes, em Ohio, menos cada uma, está orientada com sua parede mais longa voltada entre 10 graus de True South. Todas. Não é coincidência. Não é preferência estética. É física deliberada. Uma parede que enfrenta o sul, no hemisfério norte, recebe luz solar direta de manhã cedo até o anoitecer, durante todo o inverno, quando o sol fica baixo no horizonte, no verão. Quando o sol está alto no topo, essa mesma parede fica na sombra. A casa aquece a si mesma no inverno. A casa refresca a si mesma no verão. Nada além de geometria e posição. Penn State Extension passou décadas estudando orientação de construção tradicional. Seus dados confirmam exatamente o que os Amish descobriram há séculos. Uma casa corretamente orientada reduz a carga de aquecimento em 30 a 40%. 30 a 40%. Apenas pela direção para a qual ela está virada. Antes mesmo de adicionar qualquer outra coisa. N-quant. Isso a maioria das casas americanas são construídas enfrentando a rua. Qualquer direção que a rua corra, um desenvolvedor economiza 20 minutos de planejamento. Você passa os próximos 30 anos pagando por essa decisão. Mas espere, a orientação é apenas a primeira camada. Agora é onde o sistema realmente começa a se diferenciar de tudo que você já viu. Caminhe ao redor de uma casa Amish e você notará algo imediatamente. Pare e observe. A parede sul é diferente. Está coberta com grandes janelas profundas, bem posicionadas. A parede norte, quase
Nada. Talvez uma pequena janela e ela está alta perto do teto. Leste e oeste tem vidros moderados, cuidadosamente dimensionados. Não é design, não é estética, é engenharia térmica pura. Aquelas grandes janelas do sul funcionam como coletores solares, puxando calor direto para dentro da casa. Durante o dia, os parapeitos, 12 a 16 polegadas de profundidade. Crie um parapeito moderno, 3 polegadas. Um parapeito, Amish, é como um banco. Não é por acaso. Os construtores antigos entendiam convecção de ar. A construção moderna abandonou isso completamente na corrida para construir rápido e barato. Agora, a maioria das pessoas, para aqui, pensam está bem. Janela sul, orientação sul, inverno resolvido. Mas e o verão? E se for julho em Rio, 94 graus? Úmido demais? É aqui que vem a parte que genuinamente me deixou chocado quando descobri. Casas Amish têm geometria interna muito específica. Criam fluxo de ar natural através de um princípio chamado efeito de pilha. Ar fresco é pesado. Ar quente sobe. Se você coloca aberturas baixas no lado norte sombreado, onde o ar mais fresco fica menos, e aberturas altas no sul e nas seções superiores, o ar quente sobe, escapa, puxa ar fresco atrás dele continuamente, sem ventilador, sem compressor, sem eletricidade. Nenhuma. A casa respira como um organismo vivo. Uma família Amish que visitei em Lancaster tinha uma casa de 1887 usando exatamente este sistema. Verifiquei pessoalmente. Os quartos do andar de cima em julho, rulo completo, ficavam 8 a 12 graus mais frios que a temperatura externa. Sem ar-condicionado, sem máquinas, sem contas de eletricidade. Mas aqui vem o problema. E este é o momento em que você entende por que nunca ouviu falar disso. Em muitos estados, Pensilvânia, Ohio, Indiana, e crescendo, os códigos de construção modernos exigem ventilação mecânica, ventiladores de ar forçado obrigatório. Se você submete plantas para uma nova casa que usa ventilação cruzada natural como sistema de resfriamento primário, você será obrigado a instalar sistemas mecânicos. Mesmo assim, o sistema natural não é proibido. É tornado irrelevante por lei. Você paga pelos sistemas mecânicos de qualquer forma. Cornell documentou este padrão. A linguagem acadêmica é neutra. O efeito prático, você é obrigado por lei a instalar sistemas que geram contas mensais, mesmo que não precise deles. As utilidades têm feito lobby para estes requisitos desde os anos 70. Pense sobre esse timing. Pense bem. Mas há uma peça deste sistema que me parou completamente. Uma que não conseguia parar de pensar. Semanas. Essa peça é massa térmica. A maioria das pessoas não entende como o calor funciona. Pensam que é um gás que flutua. Não é. Calor pode ser armazenado, fisicamente armazenado dentro de material sólido. Do mesmo jeito que a água é armazenada em um tanque, adobe, pedra, tijolos, terra compactada. Esses materiais têm alta massa térmica, absorvem calor lentamente durante o dia, liberam lentamente durante a noite. Uma casa Amish com paredes de pedra grossa não fica quente apenas porque é isolada. Fica quente porque as paredes são uma bateria de calor viva. Agora, compare isso com uma parede moderna. 2x4 de madeira, isolamento de fibra de vidro. Zero massa térmica. É uma barreira térmica menos desacelera o calor, mas não armazena nada. Quando a temperatura cai lá fora, para de funcionar imediatamente. Uma parede de pedra com 18 polegadas absorve calor toda a tarde, irradia o dia todo e a noite toda. Essa técnica tem 400 anos. Os construtores do sudoeste americano sabiam, os colonos europeus que construíram com pedra,
sabiam. Os Amish preservaram. A construção moderna abandonou em 1950 para paredes mais rápidas, mais baratas e que garantem que você ligará seu forno todas as noites do inverno. Agora, chegamos ao sistema de aquecimento em si. E preciso ser cuidadoso aqui, porque quando primeiro ouvi falar disso, pensei que alguém estava exagerando muito. Pensei que era impossível um fogão Amish de massa térmica, menos chamado aquecedor de alvenaria. Funciona no oposto exato de um fogão de lenha moderno. Um fogão moderno queima lentamente, incompletamente, continuamente, para manter temperatura. Requer alimentação constante, produz creosoto. O calor sobe e desaparece antes que você aproveite. Durante dias ensolarados de inverno, ar exterior frio entrava por essa entrada. Viajava pelos canais subterrâneos, aquecia enquanto se movia através da terra, que permanece 55 graus o ano todo naquela profundidade. Emergia dentro da casa, pré-aquecido por troca geotérmica passiva, sem bomba, sem eletricidade, sem peças móveis. A pesquisa de 1903 chamava canal de temperamento terrestre. Os romanos do primeiro século chamavam hipocausto. Os Amish chamavam simplesmente respiração do piso. Adicionava 8 a 12 graus ao ar de entrada antes que tocasse a casa. Combine tudo isso: janela sul, paredes de massa térmica, aquecedor de alvenaria, respiração do piso. O resultado? Uma casa que mantinha 60 a 65 graus durante invernos de Ohio, com custo de combustível essencialmente zero. 2 troncos por dia, nenhuma conta. Nenhuma dependência de grades que falham, companhias que aumentam taxas, governos que controlam suprimento. Os Amish não inventaram autossuficiência como marca de estilo de vida. Preservaram como estratégia de sobrevivência. E em algum ponto, o resto de nós decidiu que pagar $2.400 por ano por calor e frescor era apenas preço de vida moderna. Não precisa ser. Se você já abriu uma conta em fevereiro que parecia castigo por querer ficar quente, agora sabe, sempre houve alternativa. Ainda existe. Qual dessas técnicas o surpreendeu mais? Deixe nos comentários. Essas respostas me dizem o que cobrir a seguir. E há muito mais. Se você é o tipo que acredita que conhecimento prático real foi silenciado para proteger fluxo de receita de alguém, você já sabe o que vem depois. O próximo sistema que descobrimos vai ainda mais fundo e faz este parecer apenas a introdução. Subscribe agora, porque não quer perder isso. Um aquecedor de massa térmica queima quente, queima rápido, queima completo. Você acende um fogo, queima intensamente por 1 a 2 horas. 2 ou 3 pedaços grandes de lenha. Depois apaga, pronto. Fim. Mas aquela câmara de combustão, menos circundada por 3.000, 4.000, 5.000 libras de pedra, tijolos e argila. Menos absorveu uma quantidade massiva de calor. Essa massa irradia calor lentamente, uniformemente, por 18 a 24 horas. O calor é armazenado, liberado gradualmente. A superfície nunca fica perigosamente quente. Agradável ao toque, crianças e animais podem sentar contra. Parece seguro. A combustão em um aquecedor apropriado atinge 1.800 graus Fahrenheit. A queima é quase perfeita. Creosoto mínimo. Auburn University mediu eficiência térmica. 80 a 90%, comparado com 60 a 70% para os melhores fogões modernos certificados. 2 troncos. 24 horas de calor em uma casa adequadamente orientada e termicamente massiva em Ohio. Uma família queima 3 a 4 cordas por inverno. Madeira que corta da sua própria terra. 0 pagos a qualquer utilidade
por calor. Compare com a conta média americana de $1.400 por ano. Todo ano, por 50 anos. A questão é, por que isso parece conhecimento secreto? Não deveria. Essas técnicas não são patenteadas, não requerem materiais exóticos, não requerem grau ou treinamento especial. Uma família com habilidades básicas, acesso à pedra, terra voltada para o sul, menos cada elemento deste sistema, pode ser implementado. A razão pela qual parece obscuro não é acidente. No momento em que esse conhecimento vira mainstream, uma porção significativa da demanda de energia residencial desaparece. As utilidades sabem disso. A indústria de produtos de construção sabe disso. Os órgãos reguladores que financiam sabem disso. Agora vem a peça que mudou tudo para mim. A peça que nunca vi em nenhum livro de homesteading, nenhum vídeo do YouTube, nenhum guia moderno. Encontrei enterrada em uma pesquisa agrícola do USDA de 1903. Assentamentos Amish e Menonita no leste de Ohio. Tem a ver com como gerenciam a massa térmica do piso. A maioria das pessoas que estudam design solar focam em paredes, janelas. O piso é esquecido. Nos assentamentos antigos do condado de Holmes, o piso de terra ou pedra foi construído sobre uma rede de canos de argila, canais de 4 a 6 polegadas de diâmetro, enterrados 6 a 8 polegadas abaixo, conectados a uma entrada voltada para o sul na base da parede exterior.